Projeto que tramita no Senado quer proibir a publicidade de bets, os jogos online. Um projeto de lei que tramita no Senado pode proibir a publicidade, o patrocínio e a promoção de apostas de cota fixa e jogos online. De acordo com o autor do PL 3563/2024, senador Randolfo Rodrigues, do PT, seria frear o alcance das propagandas. O projeto de lei altera as leis que regulamentam as apostas esportivas online, leis 13.756 de 2018 e 14.790 de 2023. Entre as principais mudanças, a proibição da exploração comercial de apostas em eleições e a vedação de qualquer forma de publicidade sobre apostas em mídias como rádio, televisão, internet e redes sociais. Na justificativa do projeto, ele afirma que cerca de 25% da população brasileira adulta faz apostas de jogos online. Ele também descreve que o mercado de apostas tem impactado negativamente outros setores da economia, como os de vestiário, produtos de higiene pessoal e até mesmo de alimentos. O projeto aguarda um envio para análise das comissões do Senado antes de seguir para a votação no plenário. Eu acho que o Brasil não está especificamente preparado para tantos jogos, por um lado, porque a economia do país e o nosso povo não está totalmente educado para essa questão de jogos, economicamente educado, mas, por outro lado, também, os brasileiros jogam desde sempre, né? Assim como chama no Brasil os jogos clandestinos que acontecem nas favelas, jogo do bicho, por exemplo, né? Mas vendo o Randolfo Rodrigues ir contra isso, de certa forma, eu te confesso que me deixa um pouco intrigado. Qual é a sua opinião? Quando a gente vê aí o Randolfo Rodrigues sendo o autor desse projeto, dessa tentativa de frear esses jogos online, a gente fica até surpreso e sem conseguir compreender o que está por trás de tudo isso. Mas, de fato, os jogos online tem sido algo que, de alguma forma, é prejudicial para grande parte da população. Ocorre que os jogos online no Brasil, ele é algo que o cidadão, que se de fato estiver jogando, pessoas adultas, são responsáveis pelos seus atos. Apesar de a gente ver aí que tem anunciado por alguns jornais no país que parte desses jogadores são pessoas que são beneficiários de Bolsa Família, né? A gente não sabe se de fato são pessoas adultas que estão sendo beneficiadas ou se são os menores que têm acesso ao celular de seus pais ou dos beneficiários. O que de fato que precisa acontecer é o seguinte, se for liberado, tem uma restrições de fato para as pessoas que possam jogar, pessoas que precisam passar por um cadastro prévio toda vez que for jogar, para que coloque seus dados ali, CPF, né, para que uma possível investigação, monitoramento, essas pessoas sejam adultas e que estão ali sabendo o que estão fazendo. Agora, vindo o projeto aí do Randolfo Rodrigues, é algo que a gente precisa pensar duas vezes, porque é um senador que tem há muito tempo se alinhado com a esquerda no país, mesmo que possa trazer repasse de impostos para o governo federal, né? O Lula, que está atualmente no poder, é algo da gente analisar friamente o que Randolfo Rodrigues quer com esse projeto. A gente sabe, igual você citou aí, que o Brasil há muito tempo tem os jogos de azar, né? Tem o jogo do bicho, e desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar sobre esses jogos de azar, mas nunca deixou de existir. Então, acredito que, de alguma forma, precisa ter regulamentação e tornar esses jogos extintos no país. Eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Então, a melhor forma seria, de fato, uma análise por meio dos nossos representantes, de ver o melhor caminho para tornar isso legal dentro do que pode ser feito. Foi como você falou, eu não sei qual é a intenção do Randolfo Rodrigues por detrás dessa decisão,
mas eu não acredito nas minhas palavras que nesse momento, mas de certa forma eu concordo com ele, entendeu? Eu acho que muitas coisas estão acontecendo, a gente vê pelo caso da Deolane e de outras coisas, o Brasil não é para amadores, né? O brasileiro, principalmente o brasileiro que tem alguns brasileiros que têm desvio de caráter, não são todos, eu estou falando o brasileiro específico que tem desvio de caráter, vai sempre usar desses jogos ou usar uma forma de ganhar dinheiro em cima de outros brasileiros e aproveitando da ingenuidade, né, por causa desses jogos que envolvem um marketing milionário, fazendo as pessoas acreditarem que elas vão ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando, exatamente, né? E nisso, os influencers brasileiros têm uma culpa muito grande no que está acontecendo com o país, né? Porque aí você vê a Virgínia, vê a própria Deolane sentada, tomando um café, vai lá, faz o joguinho e diz, acabei de ganhar 10 mil, acabei de ganhar 5 mil, 7 mil. As pessoas vão acreditando que isso é possível. E pessoas estão se endividando no Brasil inteiro, fazendo empréstimos, 150, 200, 300 mil reais e perdendo tudo. A mulher que queria matar o marido e os filhos, depois que ela perdeu tudo e muitos empréstimos que ela fez para poder jogar e perder todo o dinheiro. Então, eu sinto muito de concordar com o Randolfo Rodrigues, apesar de que eu também entendo o que você falou. As pessoas são adultas e elas sabem, ou deveriam saber, né, tem que ter liberdade de tomar suas próprias decisões e também sofrer as próprias consequências, né? Mas eu acho que deveria ter uma regulamentaçãozinha para que as pessoas pudessem, pelo menos, antes de jogar, assim como tem na carteira de cigarro, se fumar causa câncer, não tem isso? Antes de fazer os jogos, dar uma advertência para que as pessoas chamassem para a consciência um pouco e pensassem antes de fazer com que todo o dinheiro da sua família, todas as suas economias, fossem colocadas dentro de um jogo que a gente sabe que tem nome de jogos de azar. Não é à toa, né, Marcos? O dono desses sites de jogos, a pessoa que está por trás criando essa jogatina, ele não ia colocar à disposição dos jogadores se ele tivesse prejuízo. Claro. Eu acredito que a lei brasileira voltada para regulamentar esses jogos deveria ter também inserido nesses artigos que, caso venha a ser criados, que pessoas com muitos seguidores, a exemplo dos influenciadores, né? Você citou aí a Virgínia, a Deolane, essas pessoas em possíveis prejuízos, né? Pessoas sendo influenciadas e ser identificado que algum site, né, de jogos que tenha cometido alguma ilegalidade, alguma prática ilegal em sua plataforma, prática essas que o sistema seja programado para que as pessoas de fato tenham prejuízos. A gente sabe que os jogos não é apenas sorte, né? Não é apenas sorte que a pessoa vai conseguir sair vencedor na jogatina. A pessoa, quando ela se torna viciada, ela vai jogando, vai perdendo o que tem, pedindo empréstimo, fazendo financiamento, tentando recuperar aquilo que perdeu. Mas se identificado que essas empresas, ou empresa específica, criou um sistema, de fato, para tornar os jogadores perdedores sempre, que essas empresas e esses influenciadores possam responder para que, de alguma forma, sejam penalizados e não sejam uma fonte de influenciar pessoas inocentes acreditando em tudo que elas fazem, né? A gente não vai ser bobo aqui de dizer que todo mundo que vai jogar um jogo desse aí vai ter lucros exorbitantes da forma que a gente vê aí os influenciadores propagando essas informações, quando, na verdade, o número de vencedores nesses jogos são minimamente irrisório, né? Dado o que a empresa tem lucrado com esses jogos de azar no país. Mas, como não tem como acabar com os jogos de azar no país, regulamentar, eu acredito que ainda seja o melhor caminho, apesar de saber que muitas pessoas vão sair no prejuízo e estão colocando em risco
até a vida da sua família, ou a renda básica que eles têm ali, termina sendo jogado jogado literalmente nesses jogos e trazendo prejuízo incalculáveis aí para quem joga. Eu acho que quem joga tem que saber que o jogo é feito para que o jogador perca, não para que o jogador ganhe, né? Claro. Algumas vezes acontece que tem os vencedores, mas isso é o mínimo e tem que criar a regulamentação. Infelizmente, está aqui defendendo uma tese do senador Randolph, é algo que a gente não esperava estar defendendo, mas o país precisa regulamentar de fato esses jogos para que tenha regulamentação de fato. Mas eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Alguns influencers, alguns youtubers estão colocando a questão de que o senador Randolph Rodrigues, o objetivo dele, na verdade, é de frear toda com esse projeto de lei, frear as propagandas e os jogos, porque está sendo prejudicado exatamente o que a gente acabou de falar, o jogo do bicho. Os jogos nas plataformas estão influenciando direto nos jogos de azar que já são os irregulares no país. Muitas pessoas já não estão tendo mais dinheiro para fazer porque é muito mais rápido, muito mais fácil de fazer e que você pode fazer da sua cama, rapidinho, sem muita pressão. E segundo esses influencers, Randolph Rodrigues está sofrendo pressão do pessoal da máfia dos jogos do bicho para frear esses jogos que está prejudicando o comércio. Essa pode ser uma possibilidade também, né, meu irmão? É claro que estamos falando aqui sobre questionamentos de outros youtubers. Nada pode ser considerado, nada pode ser descartado aí em todos os questionamentos que venham sobre esses jogos de azar. O que eu sei é que o jogo de azar ele sempre existiu no país. A gente sabe que o jogo de azar envolve muitos crimes, né? O Rio de Janeiro é o campeão, né, de crimes e assassinatos se tratando do jogo do bicho, mas os jogos, se eles existem no país, devem ter regulamentação e as pessoas que tenham, de alguma forma, contribuído para que pessoas sejam lesadas, elas possam também ser responsabilizadas por meio dessas leis. Deixar da forma que está é que não pode acontecer. E, infelizmente, mais uma vez, concordar com o Randolfo Rodrigues aqui é algo que eu jamais acreditaria no sentido de estar apoiando qualquer projeto de lei que venha dele, mas alguém precisa de alguma forma, tomar o impacto aí de iniciar um projeto desse e regulamentar, seja ele o jogo qual for, né? Regulamentar não é o melhor caminho, mas ninguém é bobo aqui dizer que isso não vai deixar de existir os jogos de azar no país. Sem dúvida, até porque já estava acontecendo antes de forma irregular. Algumas, acho que 100 bets estão regulamentadas no país, mas antes disso, dezenas, centenas de outras já estavam irregulares no país e estava acontecendo do mesmo jeito. Então, jogos nunca vão parar. As pessoas sempre vão querer fazer isso, seja com poker, seja com bets, ou seja com o que for. Até jogos do bicho, por exemplo. Vamos para a nossa próxima matéria. STJ define que restos de drogas em balanças não garantem condenação por tráfico. Novo entendimento resulta na absolvição de um condenado por tráfico de drogas. O recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça resultou na absolvição de um homem que havia recebido uma pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de prisão por tráfico de drogas.